Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu venho trazer uma palavra de despertamento, uma palavra que vem abrir os teus olhos espirituais para que você não seja enganado pelos falsos mestres que estão aí sobre o mundo, né? Dizendo que tá tudo bem, dizendo que tá tudo, né, maravilhoso, né? E dizendo que tá tudo certo para ir para o céu, dizendo que tá tudo ótimo, maravilhoso e não está. As coisas não são bem assim. Eu quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 56 para vocês e vou trazer uma explicação para vocês. Até porque tem muitas pessoas que não compreendem esse capítulo bíblico, esse versículo. Diz assim, Isaías 56, no versículo 9. O título diz assim: Ai dos guias cegos de Israel. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam. E diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 56, no versículo 9. Ai dos guias cegos de Israel. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. E todos se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nós encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Então, essa palavra aqui, né, no livro de Isaías, no capítulo 6, é uma grande repreensão do Senhor, né? Deus, ele estava indignado com aquele povo, com aqueles profetas ali que estava tendo em Israel naqueles dias, né, naquele ano. Havia muitos profetas, muitos sacerdotes, né, que eles estavam trazendo uma vida totalmente contrária, né, totalmente ao contrário do que diz na palavra do Senhor. A Bíblia diz aqui que eles, né, se embriagavam de bebida forte, ou seja, com certeza eram sacerdotes, pessoas que estavam ali à frente da obra, à frente, né, da casa do Senhor, mas que estavam totalmente desapreparados. São pessoas que estavam totalmente desapreparadas para cuidar de um rebanho, para cuidar, né, das almas. Totalmente desapreparados, ao invés deles levarem a palavra, o mantimento da palavra do Senhor, eles estavam fazendo totalmente ao contrário, eles estavam destriviando no caminho e fazendo com que as pessoas se distanciassem mais, né, mais para longe da presença de Deus, né? Então aqui, diz aqui no versículo 9, no início: Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Ou seja, né, isso se trata daquelas pessoas que eles estavam totalmente desgarrados, totalmente afastados, totalmente sem saber, totalmente sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, né? Eles estavam sendo como animais do campo, como feras dos bosques, né? Eles estavam sem saber para onde ir, estavam sem direção, estavam como animais irracionais. E aqui diz aqui, né? Os seus atalaias são cegos. Então diz, os seus atalaias são cegos. Nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar, sonhadores preguiçosos que gostam de dormir. E aqui Deus ainda diz para o povo: olha, os atalaias de vocês, eles são cegos. Ou seja, o povo, né, que era para ser povo de Deus, que era para ser profeta do Senhor,
né, os sacerdotes da casa de Deus, que é para ser a direção, que é para ser a lanterna no caminho, eles estavam cegos. Como um cego pode guiar outro? Como uma pessoa cega pode guiar outra pessoa cega? Não tem como. E assim se encontrava o povo de Israel naquela época. O povo estava cego, andando numa cegueira espiritual, andando sem entendimento, andando na desobediência, totalmente ao contrário do que o Senhor queria. E a palavra do Senhor diz que os atalaias deles, eles estavam cegos, eles nada sabiam, né? Todos são cães mudos. Cães mudos, eram profetas que não acrescentavam, né? Eram sacerdotes, dirigentes da obra que não acrescentavam nada no reino. Eles não acrescentavam porque eles estavam como cães mudos, né? Imagine, cães mudos. Eles não falavam, eles não ensinavam como era para ser ensinado. E diz ainda, não podem ladrar, né? Por causa da sua mudez, né? Por serem mudos, eles não podiam falar, eles não poderiam latir, né? Vamos dizer assim. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Gente, os profetas, né, os sacerdotes daquela época, eles estavam numa cegueira espiritual tão grande, que essa palavra aqui é uma palavra muito forte. É uma palavra que descreve o estado espiritual dos sacerdotes daquela época, né? Um estado lastimável, né? A Bíblia diz, né, aqui que eles estavam como sonhadores preguiçosos, sonham, né? Mas eles só dormem, eles sonham e não realizam aquele sonho porque são preguiçosos, eles gostam de dormir. E aqui diz no versículo 11, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores, olha só, são pastores que nada compreendem. Eles nada compreendem do mundo, né, da visão espiritual. Eles não têm visão espiritual. Não têm visão espiritual, vivem na cegueira espiritual. E é ali como se encontrava o estado daqueles homens, daqueles sacerdotes. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção, né? Aqui eles estavam numa cegueira, numa zona de conforto tão grande que o Senhor ele estava revoltado quando ele trouxe Deus trouxe essa palavra. Porque os sacerdotes daquela época, eles estavam totalmente desviados sem conhecerem a Deus. Eles estavam desviados sem conhecerem, sem saberem o que era fazer a vontade de Deus. Eles estavam cada um se desviando para o seu próprio caminho, para o seu próprio entendimento. E ainda diz, né, cada um para a sua ganância, e diz todos, sem exceção. No versículo 12, vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. O estado daqueles sacerdotes daquela época em que se encontravam o país, né, ali o povo de Israel, era lastimável, porque o povo estava passando por uma situação, né, muito triste. Enquanto o povo estava passando por uma situação triste, uma situação preocupante, né, o povo de Israel, a preocupação dos sacerdotes, a preocupação daqueles que estavam à frente, né, da direção do caminho do Senhor, eles estavam preocupados apenas com beber, apenas com comer, com encher, né, a sua barriga e se esquecer das almas, se esquecer do povo de Israel, do povo do Senhor. Eles estavam totalmente desgarrados e desviados da presença do Senhor, né? E aqui eles dizem, né? O dia de amanhã será como este, vai ser ainda melhor. Igreja, essa passagem se encaixa muito nos dias de hoje. Não é à toa que esses versículos estão aqui na Bíblia, que foi inspirados, está escrito na palavra de Deus, não foi em vão. Assim estavam os sacerdotes daquela época e assim estão muitos pastores dos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela não se apaga, a palavra de Deus ela se renova.
ela não é só para o passado, porque ela fala conosco no hoje e no futuro. Ela fala conosco hoje. Então, igreja, essa palavra se encaixa muito nos dias de hoje. Quantos profetas, quantos homens que se dizem homens e mulheres de Deus estão aí à frente da obra e não estão cuidando das almas, não estão necessariamente bebendo vinho, bebida forte, mas estão a cada dia mais numa situação totalmente contrária do que Deus quer. Eles estão se dedicando tanto em festas e mais festas, em arrecadação de dinheiro para fazer movimentos na igreja de festas e mais festas, e eles não têm se preocupado com a palavra de Deus. Eles não têm se preocupado com ganhar almas. As almas estão morrendo, as almas estão perecendo, e eles estão preocupados em fazer banquetes e mais banquetes. Eles estão preocupados em fazer churrascos e mais churrascos. Eles estão preocupados em fazer congressos e mais congressos, festas e mais festas e mais festas. Eles não estão preocupados com a sua alma, eles não estão preocupados com o seu exterior. Gente, quantas e quantas pessoas eu conheço, pessoas de igrejas grandes, líderes de igrejas grandes, igrejas renomadas, ministérios bonitos, fortes, são igrejas que chamam a atenção, são igrejas cheias, tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo arrumadinho com seus paletós, suas gravatas, seus saltos, estão todos lindos, mas a vida espiritual está uma bagaceira, a vida espiritual está destruída. Porque muitas das vezes eles querem o seu dízimo, eles querem a sua oferta, eles querem a sua presença no culto, mas não porque estão totalmente preocupados, porque eles querem igreja cheia, eles querem eu não sei como dizer, o alforje, eles querem a situação financeira da igreja, eles querem cheia, eles querem igreja cheia, eles querem movimentos com muita gente na igreja para dizer que a igreja tá no caminho, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, igreja, é isso que está acontecendo no mundo de hoje. É isso que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio daqueles que se dizem guias, no meio daqueles que se dizem profetas. Eles estão sendo guias cegos. Eu não digo todos, porque não são todos. Para a honra e glória do Senhor, tem homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, comprometidos com as almas. Mas a grande maioria de homens que estão à frente da obra, que estão à frente aí, da palavra, levando a palavra, sendo dirigentes de obra, obreiros da obra, eles estão fazendo totalmente ao contrário do que Deus quer, e isso é triste, isso é lastimável, igreja. Porque eles querem mais e mais exaltação, eles têm o ego alto, eles estão cheios de ego, cheios de concupiscências carnais, eles estão cheios de si mesmos. Não estão carregando a presença de Deus, não estão preocupados com as almas. Quantas igrejas, como eu acabei de falar, estão cheias de pessoas, mas quando o culto termina, quando a festa termina, quando o culto acaba, cada um vai para suas casas, quando chega em casa, é um problema atrás do outro, é uma depressão atrás da outra. É problema de saúde, é problema financeiro, é vários e vários problemas. E quando você vai chamar o seu pastor, quando você vai chamar para ajudar, vai pedir oração, nem na sua casa ele não pisa. Ele fala no telefone: não, irmã, nós vamos estar orando por aqui de longe, ainda mais nessa fase de pandemia. Eu já tenho visto muito. Eles não querem saber das almas, eles não querem saber das almas, da sua dor, da enfermidade, da depressão. Eles não querem saber dos seus problemas. Eles não querem saber, eles querem saber do dízimo e das ofertas.
E eu quero dizer que esses homens, essas pessoas que estão à frente da obra, que estão fazendo isso, vai chegar o dia do juízo e eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Isso é triste porque muitas das vezes suja o nome da igreja. Isso é triste, tem escandalizado a obra do Senhor. É por isso que muitas pessoas lá fora não creem mais numa geração de crente fiel. Não creem porque vem tanta sujeira no altar da igreja que eles dizem, para ser crente igual o pastor fulano que eu vi fazendo isso e isso, igual o obreiro ciclano que faz isso e isso e depois está lá pregando. Quantos e quantas têm sujado o nome da igreja com suas sujeiras? Mas o dia do juízo está chegando. E eles estão totalmente parecidos, fazendo igual está dizendo aqui nessa palavra. Eles são atalaias cegos. São pastores cegos que nem eles mesmos eles sabem para onde vão. Porque eles pregam bonito, eles têm teologia, eles pregam bonito. Eles fazem um movimento bonito, eles cantam bonito. Mas no final eles são sonhadores preguiçosos. Eles pregam, cantam, faz um movimento lindo na igreja, mas no final ele quer o cachê dele bem alto, ele quer o pagamento da noite bem alto, ele não deixa escapar. É difícil, igreja. Tem muitas coisas que estão encobertas, mas que vão ser descobertas no grande dia, no juízo final. Então tem muitos e muitas cantoras evangélicas que têm cobrado um alto preço para louvar 3 hinos num dia de congresso. Tá uma situação terrível dentro da casa do Senhor, tá uma sujeira terrível, tá uma bagunça danada. Aqueles que têm feito certo, aqueles pequenininhos que têm se consagrado, que têm pagado o preço na obra do Senhor, eles são excluídos. Eles não têm palavra, eles não têm voz dentro da casa do Senhor, porque eles são pequenos demais para dar uma palavra. Eles são considerados, como diz a Bíblia, nós somos considerados como lixo do mundo, escórnia deste mundo. Sofremos fome, sede, nudez, como diz o apóstolo Paulo, mas nós não desistimos, nós somos a pequena minoria que quer ir para o céu e que luta por isso. Apesar de não ter oportunidade, de não ter vez, nós lutamos por isso. Então é isso que está acontecendo, igreja, nos dias atuais. Muitos profetas, pastores de igrejas grandes, eles fazem movimentos, eles fazem um movimento todo, mas no final, quando as pessoas pedem até mesmo oração, profeta, ora aqui por mim, leva essa foto, ora. Será o que eles têm feito com essas fotos que você entrega, que você crê tanto naquela oração que vai receber daquele profeta? Às vezes ele chega na casa dele, joga pra lá e nem ora nem nada, né? Não dão a atenção que a alma tá merecendo. Eu conheço pastores, né? Principalmente nessa época de pandemia. Mas eles têm gostado de tirar férias. Mas eles têm gostado de tirar uma folguinha da obra do Senhor, né? Tem gostado porque para se reunir e fazer festas, para se reunir e fazer churrasco com os grandes, não tem pandemia, não tem perigo de pegar enfermidade, de pegar doença. Para se reunir com os grandes e fazer festinhas e fazer churrasco, né, e comemorar, eles podem se reunir, eles podem ficar perto um do outro, mas quando uma alma liga, né, uma pessoa liga, pastor, venha na minha casa, eu estou passando por isso e isso, venha fazer uma oração. Irmã, eu vou orar daqui mesmo, nessa época de pandemia a gente não pode, né, mas encontrar com outras pessoas pode. Agora ir lá visitar aquela alma que está caída, quase morta, quase virando um vale de ossos secos, você não vai não, né, pastor? Eles estão preocupados só com ganhar a cesta básica, eles estão preocupados só com ganhar o dízimo da ovelha, mas no dia que a ovelha precisa dele, ele está correndo, légua, está correndo distância. Eu falo do que eu vejo, eu falo do que eu sei. Entendeu? É isso que tem acontecido no mundo de hoje. Muitos guias preguiçosos, muitos atalaias que é para estar numa altura espiritual elevada,
para trabalhar como atalaia na obra do Senhor, né? Porque o teu chamado é esse, é para ser atalaia na obra do Senhor. Não é para ser cão preguiçoso, não é para ser ladrões de dízimo, né? Era para estar numa altura, né, de um verdadeiro atalaia. Era para estar num lugar de ver o perigo e dizer: olha, lá vem o perigo, corre, ovelha, daí, não vai para lá, vem para cá. Em vez dele avisar a igreja do Senhor, avisar que a igreja está correndo perigo, avisar quando tem bênção chegando, avisar quando o perigo está próximo, não. Ele não presta para ser atalaia porque ele só está dormindo como um cão preguiçoso. Ele só dorme, gosta de dormir, não gosta de orar de madrugada, não gosta de consagrar. E gosta de ser pastor, gosta de ganhar o nome de ser pastor. Ele gosta de estar na posição social, ser chamado de pastor, gosta de ser chamado de diácono, gosta de ser tratado como presbítero. Mas de trabalhar na obra árdua do Senhor, ele não quer. Ele quer nome, ele quer renome. E eles são guias cegos, não gostam de trabalhar. Eles não querem trabalhar na obra do Senhor. Ah, mas tem aqueles que trabalham na obra do Pai, que eles não têm sido vistos pela sociedade, eles não têm sido reconhecidos pelo seu trabalho, mas não importa. Quem reconhece é Deus. Tem aqueles pequenos que não são reconhecidos, não têm oportunidade, mas não importa. Eles trabalham fora da igreja também. Eles têm trabalhado fora das quatro paredes que ninguém está vendo. Ninguém tá vendo quando ele faz uma visita, ninguém tá vendo quando ele tá jejuando por uma família, ninguém tá vendo ele fazendo campanha nos lares, ninguém tá vendo. Mas Deus, ele vê o oculto, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém quer te parabenizar, aquilo que ninguém faz por você. Deus, ele faz. Se você tem feito na obra do Senhor, se você tem semeado, continua semeando na obra do Pai. Tudo que você faz para uma alma, tudo que você faz para alguém, né, jamais é esquecido por Deus. Jamais. Aquele que tem trabalhado na obra do Senhor, ele não tem sido reconhecido, né? Ele muitas das vezes não tem recebido a ajuda necessária. Ele é reconhecido lá no céu por o seu esforço, pelas suas obras que tem feito na terra, pelo seu trabalho, e não é em vão, não é em vão. Mesmo que ele não seja reconhecido, mesmo que ele não seja, não receba recompensas aqui da terra, mas o Senhor vê, o Senhor dará recompensa segundo cada obra, né? Cada um receberá recompensa, cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração nesta hora. Vai chegar um dia em que os guias cegos, eles terão um tratamento de frente a frente com Deus. Vai chegar um dia que esse falso profeta, né, ele vai ter uma conversa com Deus. Ele vai estar presente, frente a frente com Deus no dia do juízo final. Porque eles têm feito tudo isso e muito mais coisas às escondidas. Quantos têm aí cargos na igreja, diáconos, presbíteros, não sei o que lá mais, são tantos nomes que eu não sei. São pastores, né, que estão aí à frente da obra em prostituição, no erro, né? Estão sendo escravizados pelo inimigo, estão na cegueira espiritual, né? Muitos têm sido guias cegos e não se dão conta disso. Eles estão dormindo, eles estão sem perceber, desapercebidos. Então, que você venha despertar através desse vídeo, se você tem sido um guia cego, que você venha despertar na obra do Senhor. Não para ser um guia cego, mas para ser um atalaia verdadeiro na obra do Senhor. Um atalaia, ele vê o perigo, ele avisa, ele age, ele não fica vendo o perigo e fica lá dormindo calado, não. Porque tem pastores, tem
tem pessoas que estão à frente da obra, que ele vê o perigo, vê a bagunça, vê uma guerra dentro da igreja, e ele olha e continua dormindo. É a mesma coisa de um cachorro quando tá dormindo no canto da casa. Às vezes ele tá com tanta preguiça que quando você chama ele só olha assim e coloca a cabeça e continua dormindo. Muitos pastores têm se comportado dessa maneira. A igreja tá uma zona, a igreja tá de cabeça para baixo, tá uma bagunça, e eles estão dormindo. São sonhadores preguiçosos, eles estão sonhando que um dia a obra vai consertar, eles estão sonhando que um dia tudo isso vai mudar, que vai virar um mar de rosas, que vai virar um conto de fadas, uma maravilha. Mas eles não agem, eles não põem a mão na massa porque são sonhadores preguiçosos, né? É semelhante àquele homem que edificou uma casa na areia, e grande é a queda. Grande é a queda, não adianta você pensar que você ficar olhando tudo à distância e não agir, não colocar a mão na massa, não usar a sua sabedoria, não usar a sua autoridade que Deus deu, né? Não adianta. O homem de Deus, ele tem que usar a sabedoria, ele tem que usar a humildade, mas quando necessário, ele tem que usar a autoridade sim. Tem que colocar limites, né? Então são guias cegos que estão aí no mundo. Toma cuidado, igreja, com esses guias cegos. E por fim, igreja, eu quero deixar um versículo que diz aqui, que se encontra aqui na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está automaticamente, já está incluído aquilo que a gente acabou de ler aqui no livro de Isaías 56. Aos covardes, aos atalaias cegos que têm sido covardes na obra do Senhor. O que é pecado, igreja. Pode doer na nossa carne, no nosso coração, mas é pecado. A gente não vai entrar no céu de qualquer maneira. Aos covardes não herdarão o reino do céu. Aos incrédulos, aquele que nunca acredita no que o Senhor tem falado. O Senhor tem usado seus profetas na terra, o Senhor tem usado varões, varoas para trazer o despertamento do Senhor, para trazer a palavra de Deus, a palavra de despertamento. Quantos aí têm sido arrebatados ao céu, ao inferno, né? Quantos têm tido experiências sobrenaturais com Deus e têm postado seus testemunhos, têm expandido seu testemunho, e os incrédulos não têm acreditado, eles murmuram, eles blasfemam contra as experiências dadas por Deus. Não murmure, não blasfeme. Por que você não ora? Por que você não ora e não pede para Deus te dar uma experiência dessas também? Para você ver se você vai gostar de ir lá no inferno, para você ver se é verdade ou se é mentira. Por que você não pede para Deus te levar lá? Você vai gostar de saber se é verdade ou se é mentira. Pede uma experiência com Deus. Então, aos incrédulos ficarão de fora do reino. Se você não acredita, peça a Deus que te dê uma experiência. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é do lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Igreja, todos esses ficarão de fora do reino de Deus. Mas se você a partir de hoje não duvidar e não murmurar da palavra do Senhor, se você não murmurar, deixar de ser covarde na obra do Senhor, se você deixar de ser incrédulo, se você crer na palavra do Senhor, se você crer em Deus, em Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo da verdade, né? Deus, ele te perdoará, né? Deus perdoará, Deus tem poder para perdoar os abomináveis, os assassinos,
aqueles assassinos, Deus tem poder para perdoar, né? Os impuros, os feiticeiros e os idólatras e os mentirosos. Deus, ele tem poder para perdoar, sim. A parte que cabe a essas pessoas é o lago de fogo. Mas se elas se arrependerem antes da morte, se elas se arrependerem de todo o seu coração, Deus, ele dá uma segunda chance, sim. Se você tá aí no segundo casamento e você tá achando que você não tem mais jeito, né? Que a gente sabe que a Bíblia diz que é um casamento é um só, né? Perante Deus. E você sabe, né? Que isso desagradou a Deus. Deus, ele tem poder para perdoar o que ele quiser. Se você tem feito essas coisas, Deus, ele tem poder para te perdoar. Quem somos nós? Quem somos eu ou qualquer outra pessoa para julgar e falar que você vai para o inferno? Não, jamais. Jamais diga que uma prostituta, que um assassino, que um feiticeiro, que um idólatra, que ele não tem parte no reino, que ele já tá excluído. Se você se arrepender, se um desses se arrepender antes da morte, terá chance de salvação, sim. Foi até bom a gente eu falar a respeito aqui dos impuros, dos assassinos, né? Dos feiticeiros. Você aí que gosta de julgar as pessoas que são assassinas, você aí que gosta de julgar os feiticeiros, você aí que gosta de julgar os impuros, a prostituta, o abominável, eu tenho uma palavra de ânimo para você. Você tá errado. Você tem que mudar esse pensamento. Quem tem o poder de julgar só é Deus. Ou você não sabe que a Bíblia diz que só há um que possa julgar, né? Só há um que possa julgar. A gente expor, abrir a palavra de Deus e explicar, né? Que quem pratica essas coisas e não se arrepende, a parte é no inferno. Infelizmente, é a verdade. Mas se essas pessoas se arrependerem, eles têm chance de morar no reino de Deus. Então, se você aí tem pregado, tem falado isso com ira, com furor, com ódio, com julgação, você está errado. Porque um assassino, um idólatra, um feiticeiro, ele tem a chance de se arrepender. A morte de Jesus não foi em vão. Você aí, que muitas das vezes julgou o caso, né, que com certeza todo o Brasil inteiro foi impactado por aquele acontecimento daquele homem chamado Lázaro que matou várias pessoas, né, que fez tudo aquilo, e você aí tá rindo, achando bom pela morte dele, né, às vezes tá até julgando, falando que ele foi pro inferno. Você não sabe do coração dele, você não sabe se ele se arrependeu no seu último suspiro. A gente não sabe, a gente não pode falar que ele, para onde ele foi ou para onde deixou de ir, a gente não pode falar. Só um que possa julgar e só um que saiba do futuro das almas, só Deus sabe. Então, se você tem praticado essas coisas, se arrependa enquanto é tempo, se arrependa das suas mentiras, dos seus erros. Deus, ele tem uma chance para você. Deus, ele quer dar uma chance para você largar esses vícios, para você abandonar essa vida de pecado. Você tem uma chance. Não desperdice essa chance, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá, que Jesus virá. E quando eu digo que a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus virá, eu não estou dizendo só do arrebatamento da igreja, eu não estou dizendo só no dia que o Senhor aparecer nas nuvens. Não, eu estou dizendo que a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que a gente vai morrer. A gente não sabe o dia e nem a hora em que a gente vai partir dessa terra. Então que cada um de nós venhamos estar preparados cada dia mais para esse dia, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Arrependa-se enquanto é tempo. E eu tenho certeza que esse vídeo deve ter ficado enorme, né? Mas eu falo aquilo que o Senhor me toca para falar. Eu não falo aquilo que é algo protocolado, que é algo da minha lista. Eu falo aquilo que o Senhor coloca na minha boca, porque eu não mando no Espírito Santo. Pelo contrário,
Ele que manda em mim, Ele que manda na minha boca e eu falo o que Ele quer, não o que as pessoas querem ouvir ou o que eu queira falar. Eu falo o que Ele me mandar. Então, que esse vídeo venha servir para edificação e para despertamento, né, dos falsos profetas e dos falsos sacerdotes que estão aí no mundo, né? Se você não se arrepender, a parte que lhe cabe é do lago de fogo. Se você não se arrepender e não buscar as almas com amor, não buscar, né, visitar, não buscar colocar a tua vida no altar, você está desagradando o Espírito Santo. Então é isso. Que esse vídeo venha servir para a edificação da tua alma, para despertamento da tua vida espiritual e que a cada dia mais nós possamos nos consertar na presença de Deus. Amém? Que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Amém? Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever neste canal, de deixar o like, compartilhar esse vídeo se você gostou, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.